Bom, pessoal, vamos começar a aula hoje, então. Última aula, hoje vai ser Biologia B. Eu acho que eu nunca dei uma aula sozinho para vocês aí, mas a gente vai ver hoje a diversidade dos seres vivos. A última aula que vocês estavam tendo era com o professor Marcos, né? Sobre a origem do universo. Eu cheguei a participar, fazer uns comentários no chat também. Então, hoje a gente vai para um novo conteúdo, que é a diversidade dos seres vivos, assim como eu disse. Aqui está meu nome completo para vocês. Aqui está meu e-mail também, é o e-mail institucional. Se vocês precisarem, tá entrando em contato comigo para qualquer assunto, pessoal, seja a questão das aulas, qualquer dúvida, o que for, sinta sua vontade para mandar um e-mail para mim, tá bom? Bom, vamos dar início. Eu vou abordar aqui a questão da diversidade, né, dos animais. Só que, ao primeiro momento, eu vou começar pelo mais difícil, por assim dizer. O que seria? A parte de biologia, que vai conversar mais com biologia A, que vai mexer com moléculas, vai mexer com átomos, que vocês vão perceber que é a partir disso que começa a diferença entre os seres vivos, que começa a diversidade entre os seres vivos. Bom, aqui eu começo com a seguinte frase: todos os seres vivos são diferentes dos outros. Isso vocês concordam, vocês discordam? Se quiserem escrever no chat, eu estou acompanhando aqui, tá bom? Se quiserem abrir o microfone também. Vocês concordam que todos os seres vivos são diferentes um dos outros? Eu concordo. Você concorda? Mais alguém? Sim, a Camila falou que sim. Sim, sim. Realmente, pessoal, todos os seres vivos são diferentes um dos outros. Depende. A Ana Carolina Porto falou depende. Por que você acha que depende? Pode falar. Aqui não tem resposta errada nem resposta certa, tá bom? Não esquente a cabeça com isso. Ah, sei lá, uns são ser humano, outros são bichos, sei lá. Uhum. Então você concorda que eles são diferentes um dos outros? Ah, não sei. Entendi. Podem A ser gente iguais entre as espécies, né? a espécie ela pode ser igual, mas cada indivíduo ele vai ter sua característica única, né? Que é o DNA dele, é a base genética dele. Então, todos os seres vivos são diferentes uns dos outros. Porém, nós somos formados por apenas uma. Todos os seres vivos são formados por uma mesma coisa. Não leiam um slide que tem spoiler. Vocês sabem me dizer o que é? O que é essa coisa aí, qualquer tem aspa, que mostra que somos formados, todos nós somos formados por essa mesma partícula. Pode falar sem medo, mesmo se viu o slide aí. Organelas? Olha, você destacou um ponto muito interessante. Eu vou chegar lá em organelas. Mas tem uma coisa que forma as organelas ainda. A Ana Carolina falou. Escreveu aí. Alguém arrisca um palpite? Pode ler o slide aí. Átomo. A Priscila Santos falou átomo. Perfeito. Alguém discorda? Vamos lá, pessoal. Vamos esquentar esses dedos aí que eu sei que tá roxo de frio. O meu também tá. Eu falo tanto nas aulas, mas o frio tá tanto que eu tô quieta aqui, deitada. Bom, tudo que existe, toda a matéria que a gente vê é formada por átomo. O átomo é uma partícula absoluta. Até então, né, não se sabe de nenhuma partícula que seja menor que ela. Todos nós somos constituídos de átomos, tá? O átomo, a palavra átomo, vem do A, que na biologia, tudo que tem A antes significa não. Por exemplo, pega aquele protetor solar, ele fala que é atóxico, significa que ele não é tóxico, sabe? Então, o A na biologia, quando você lê num termo biológico, você pode remeter a não.
e tomos vem do grego, que significa divisão. Quem deu esse nome foi um filósofo da Grécia Antiga, chamado Demócrito. Nossa, que trava-língua. Ele fez um teste lá, que ele pegou uma cepa de madeira, a Priscila Santos também escreveu átomo. Ele pegou um cepo de madeira, sabe, um pedaço de pau, pegou um machado e começou a cortar no meio. Começou a cortar, até que chegou um momento que ele não conseguiu mais cortar aquilo. Então ele falou, isso é um átomo, isso é indivisível, sabe? E mais para frente, né, bem mais para frente, eu sou ruim com data na questão de física, lá pelos anos 1800, 1900, ali, por ali, com o Isaac Newton, por exemplo, né, grandes nomes das físicas, entre outros, eles postularam a hipótese do átomo, que ele é formado por basicamente de elétrons, prótons e nêutrons. A questão mais específica do átomo vocês vão ver em química, vão ver em física, tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso. A gente vai ver as questões biológicas. Bom, sabemos que o átomo, ele forma matéria. Quando junta dois átomos ou mais, ele vai gerar uma molécula, tá? Que a molécula, para eu chamar alguma coisa de molécula, ela tem que ter no mínimo dois átomos, perfeito? E quem falou de organelas? A Ana falou de organelas. As moléculas, né, elas formam as organelas, certo? E as organelas, elas estão dentro das células. A célula do nosso corpo, por exemplo, de qualquer outro indivíduo, animal, ele é a menor estrutura funcional que existe no nosso corpo. Então, a menor parte funcional, estrutural, é a célula, tá bom? Então, na hora do Enem, lá, se perguntar qual é a menor estrutura funcional do nosso corpo, por exemplo, não é o átomo, tá? O átomo é uma partícula. É a célula. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tô indo muito rápido. Não, tá de boa. Bom, agora a gente vai para a parte mais massiva da nossa diversidade de espécies aí, né? Diversidade de seres vivos. Mas afinal, o que é uma organela? Para que ela serve? Por que eu tenho organelas? Tal animal tem, tal animal não tem, tal ser vivo não tem organelas, né? Bom, as organelas, elas são partículas, né? Elas são formadas das partículas que elas desenvolvem, elas têm um papel fundamental na manutenção, me fugiu a palavra. Na manutenção, na criação das células, tá? Manter a célula e as suas funções vitais, bem como para deixar a gente vivo, ok? Ela é encontrada, as organelas, que existem várias organelas, dentro do citoplasma. Vocês conseguem localizar o citoplasma aqui? Conseguem ver meu mouse? É essa parte rosinha aqui. Então, todas as organelas estão dispostas aí dentro, tá? Aí eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, eu tenho essa membrana plasmática. Alguém sabe qual que é a função da membrana plasmática? Alguém chuta algum palpite? Só lembrando, não tem resposta certa ou errada. É tipo É uma camada de acolher célula? as organelas? Pera, uma pessoa falou uma camada de organela e a outra falou... Eu falei que é uma camada das células. Não é exatamente uma camada. Ela protege o núcleo e as outras organelas, perfeito. A palavra-chave aqui, todos responderam corretamente, né? Vocês responderam características isoladas da membrana plasmática. Mas juntando tudo isso, ela vai ter uma função única. Qual que é? Proteger ali e dar firmeza, dar segurança para todas essas organelas, tá? Bom, vamos começar aqui para a mitocôndria. Eu vou ressaltar alguns principais, tá? Algumas organelas principais, que vocês vão ver isso daí mais aprofundadamente na questão de biologia A mesmo, tá? E futuramente algumas matérias de biologia B. Mas a mitocôndria, ela corrobora na formação de ATP, que é adenosina trifosfato. Ai, que nome esquisito, não vou decorar, o que é isso? Meu Deus do céu, vai para lá. Bom, vamos por partes. A adenosina trifosfato, ou simplesmente ATP, tá? Ela
gera energia para nossa célula desenvolver suas funções, tá? Como produção de DNA, produção de RNA, tá certo? É a locomoção aqui da célula também, bem como a nossa energia para nossas funções vitais. Tudo fica armazenado nessa mitocôndria, ok? Aí nós temos o ribossomo, aqui, ó, esse verdinho pequenininho. Aqui na nossa célula vai ter alguns aminoácidos, certo? Que eles vão estar dispersos. E o papel do ribossomo, basicamente, é fazer essa ligação do aminoácido para formar proteína, porque a base da proteína são os aminoácidos. Vamos fazer uma analogia. Se a proteína é uma casa, os aminoácidos são os tijolinhos, tá bom? Só para fazer essa comparação mesmo. Temos o RER e o REL, que é a abreviação de retículo endoplasmático rugoso e liso. O RER, ele vai ajudar na síntese de proteína e o REL na síntese de lipídios. Eu estou colocando bem superficial aqui porque o foco não é esse, tá bom, pessoal? Vocês vão ver melhor isso daí. Eu já estou preparando um terreno aí para quando vocês se depararem com a questão de organelas mesmo. Temos o complexo de Golgi, que auxilia no processamento de proteínas também. E temos o lisossomos. O lisossomos ele é bem interessante pela questão da fagocitose. Alguém sabe o que significa a palavra fagocitose? Ou já ouviu falar? Ou se não lembra, mas sabe o que é? Ai, pessoal, vocês viram isso na aula de ontem, hein? Tô aqui observando. Olha, o João mandou o papo já, hein? Alguém lembra o que é a fagocitose? Englobar? Tem a ver com englobar, exatamente. Mas englobar o que exatamente? Qual que é o papel dela ali? É que, como As se fosse partículas incluir o sólidas. lisossomo. Eu acho que a Sofia falou primeiro e a Ana por segundo, se eu não estou enganado. Quer falar, Sofia? Ou levantem a mão, caso vocês tenham essa opção. Só para saber quem começou primeiro, porque eu só estou vendo o chat aqui. Ninguém quer falar agora? Englobar as partículas sólidas da célula? Exatamente, englobar as partículas sólidas. Acho que uma outra pessoa comentou também, se quiser agregar aí, fica à vontade. Acho que ficou acanhada? Não tem problema, pessoal. Exatamente. A questão aí da fagocitose, eu vou dar um exemplo para vocês que talvez vocês não tenham ouvido ainda. Mas todas essas organelas aqui, elas podem ocorrer de dar pau, por assim dizer, elas morrerem. E para não prejudicar a célula e o meio ali que ela está inserido, o lisossomo desenvolve o papel de fagocitose, que ela vai englobar essa organela morta para não causar prejuízo para a célula, certo? E vai formar uma outra mitocôndria, por exemplo. Vamos supor que uma mitocôndria veio a morrer, enfim, acabou ali seu ciclo, ela morre ou dá alguma anomalia nela, vem essa questão da fagocitose, ela é muito importante, tá bom, pessoal? Além de ela parar organismos que não são reconhecidos, ela aí é como se fosse um policial da célula, tá? A grosso modo. O João consegue explicar e elucidar muito bem para vocês. Alguma dúvida nesse slide, pessoal? É bem massivo mesmo. Eu passei por cima só para vocês entenderem o que é uma célula, as organelas, a constituição dos seres vivos. Bom, Camila falou que não. E ela falou antes também que envolve as partículas. Perfeito. A Ana Carolina falou tudo certo. Qualquer coisa, pessoal, não tem problema. Eu volto o slide lá no meu nome, lá se quiser. Professor, que isso é o e-mail. Eu volto lá, não tem problema. Bom, sinta-se à vontade para me interromper com o microfone. Aqui o espaço é de vocês. Bom, agora nós vamos para a questão da célula. Isso é o outro fator que corrobora, que auxilia na diversidade de seres vivos, tá? Quando a gente estuda seres vivos, obrigatoriamente nós temos que estudar as células desses seres vivos, tá?
Bom, e como esses seres vivos são classificados? A gente classifica eles, primeiramente, pela quantidade de célula. Um organismo com uma célula apenas, eu chamo ele de unicelular. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a bactéria, tá? A palavra uni vem de de único, e a palavra celular vem de célula. Então já fica bem autoexplicativo a questão da unicelular. São organismos com uma célula. Agora, quando os organismos possuem duas ou mais células, eu posso chamar eles de pluricelulares ou multicelulares. Se aparecer na prova do Enem a palavra multicelular e você estudou pluricelular, saibam que é a mesma coisa, tá bom? Isso varia de autor, é mais uma questão de nome mesmo. E um exemplo que eu posso dar para vocês são vocês, nossos queridos educandos. Vocês são seres que possuem mais de uma célula, né? Vocês possuem milhões de células. Agora aqui, se vocês estão acompanhando a apresentação, eu trouxe dois exemplos. O exemplo aqui da imagem 3 e o exemplo aqui da imagem 4. Vocês conseguem definir para mim se a imagem 3 é unicelular ou pluricelular e se a imagem 4 é um ser pluricelular ou multicelular ou unicelular? Aqui eu tenho bactérias, né? E os diferentes formatos dela, que eu peguei aqui para elucidar os diferentes formatos que ela possui, né? E aqui um flamingo, que eu acho ele um animal muito bonito e eu achei muito interessante trazer para vocês. Eu acho esse animal muito agradável. A Sofia Romão falou que o primeiro é unicelular e o segundo, que é o flamingo, é pluri. Vocês concordam? Vocês têm uma opinião diferente? Eu concordo com a Sofia. Concorda com a Sofia. Mais alguém? Não tenham medo, pessoal. Vamos esquentar. Paulo, você poderia colocar um fungo que a gente poderia discutir a aula inteira. Mas aí é João, polêmica, é você algo deu, que não. você deu um spoiler da Ah, próxima então. aula que eu vou dar. Vou deixar para você. Não, mas vai ter uma discussãozinha muito boa no final, então, porque eu coloquei 3 imagens de fungos. Você vai adorar. É que aqui eu estou focando um pouquinho mais, né, na questão de animais, bactérias e vírus também para eles. Ô, professor, Opa, pode falar. Tá eu e o João aqui. onde que o vírus se encaixa? Oi? Onde que o vírus se encaixa? Mas vocês estão louco para dar spoiler hoje, né? Daqui 2 slides eu vou mostrar aonde ele se encaixa. Quer dizer, ou não se encaixa, não sei. Mas foi uma ótima pergunta, Camila. A gente vai discutir bastante isso. Bom, como todos concordaram aí, né? Pelo menos a maioria. Aqui está um exemplo que eu trouxe para vocês de bactérias. Aqui, primeiro, temos o Coccus, que é esse formato aqui mais redondinho. Temos esse Bacillus, tá? Que é esse formato de bastãozinho. Temos esses espiroquetas, que são esses espirais, né? Parecem umas cobrinhas. Temos esses vibrião, que ele tem esse formato de bacilo, parecido com o bacilo, porém ele tem um flagelo aqui. E esses espirilos, que os flagelos eles são igual aos espiroquetas, tá? É mais a nível de curiosidade, para vocês saberem que, assim como os vírus, as bactérias possuem diferentes formas. E aqui eu trouxe um flamingo, né, da Phenicopterus chilenensis, tá? Que eu acho um animal fantástico, pessoal. Alguma dúvida quanto a esse slide? Vamos passar para a próxima. Qualquer coisa eu volto, pessoal. Oi, Ana? Tá tudo certo. Fechou, vamos embora. Bom, ainda sobre as células, nós temos também que entender que a diversidade das espécies está relacionado com 2 tipos de seres. Seres procariontes e seres eucariontes. Se vocês lembram lá da primeira aula que o João deu, que eu dei junto com o João, né, sobre o Kahoot, vocês vão lembrar dessa questão de seres procariontes e seres eucariontes. Eu estou ficando doido. A gente colocou uma questão dessa, né, João? Sim, colocamos. Na aula de ontem também a gente viu detalhadamente. Que bacana. Bom, O João falou que para lembrar de eucarionte é só lembrar
em eu. Eu. Exatamente. Eu sou um eucarionte, por exemplo, né? Bom, certas estruturas estão presentes em todos os seres vivos, seja eles procariontes e eucariontes, né? Como, por exemplo, a membrana plasmática que a gente viu, o citoplasma e o material genético. Aqui nós temos algumas diferenças, né, dos seres procariontes para os eucariontes. Os seres vivos que não possuem núcleo definido são chamados de procariontes, que é, por exemplo, a bactéria, né? E pró significa primeiro, e cárion vem do grego núcleo, tá? Essa questão de núcleo definido eu vou explicar no próximo slide para vocês. Os seres vivos que possuem núcleo organizado, delimitado por uma carioteca, que basicamente vai dar aquela forma para o núcleo, vai deixar ele bonitinho ali dentro, que é o nosso caso, são seres eucariontes. Eu, que significa verdadeiro, e cárion, do grego, né, como eu comentei ali acima, que significa núcleo. Exemplos: eu, você, uma pulga, um elefante, uma formiga, todos somos seres eucariontes, tá? Bom, aqui tem uma célula procariontes, né? Aqui eu peguei essa bactéria, esse pilus aqui é como se fosse a mão, por assim dizer, das bactérias, não necessariamente uma mão funcional, mas sim onde ele vai se agarrar ao meio que ele está inserido, tá? Ele tem esse flagelo aqui que serve para ele se locomover também. Ele também possui ribossomo, ele possui essa cápsula aqui, que basicamente vai dar o formato para ele, tá? Ele também possui parede celular, e ele possui esse nucleóide aqui. Perceba que o DNA dele, ele está todo disperso aqui, ele não tem nada em volta protegendo, não tem nada que dê um formato, que deixa ele compactado ali. É uma das maiores características dos seres procariontes. Já em células eucariontes, de seres eucariontes que somos nós, eu trouxe essa imagem 3D aqui, né, que eu já expliquei para vocês, as questões das organelas, mas aqui vale a imagem, tá em 3D para vocês, beleza? Bom, agora chega aí nessa grande questão, né? Procariontes e eucariontes. Bom, e o vírus? Aonde ele se encaixa? Eu tenho algumas perguntas para vocês, pessoal. O vírus possui célula? Vocês acham que o vírus possui célula? Vocês acham? Você acha que não? Opa. Vocês acham que o vírus é um ser vivo? Acho que sim. Você acha que sim? Eu também, eu acho que ele é um ser vivo também. Bom, um vírus basicamente ele é composto de glicoproteínas e ácidos nucleicos, tá? E essa proteína, ela forma um envoltório denominado capsídeo. Esse capsídeo, essa estrutura bem roxinha aqui, vai proteger todo o material genético dele ali, para ele replicar, né, conforme ele estiver dentro do organismo de algum ser vivo, tá? Via de regra, o querido, quer dizer, o nada querido coronavírus, tá? Bom, o vírus, pessoal, ele não possui célula. Por isso que alguns autores, eles consideram o vírus como não ser vivo, porém outros consideram ele como ser vivo, tá? Minha opinião como ainda aluno de biologia. Bom, o vírus, independente se ele for ser vivo ou não, ele causa mudanças no meio, causa impactos no meio que ele está inserido. Não sei se você concorda comigo. Como, por exemplo, a pandemia, né, que infelizmente estamos passando, tá? Ele é eucarionte ou procarionte? Nenhum dos dois. O vírus não se encaixa nessa classificação, tá? O vírus, eu trouxe ele aqui porque ele é uma exceção da regra, tá, pessoal? Nessa questão de diversidade dos animais. Eu trouxe uma informação aqui, que muito se fala de álcool em gel, álcool líquido, mas o real motivo de acontecer a morte ao Covid, né, que eu desejei aqui muito, morte ao Covid, ele quebra essas proteínas que protegem o DNA dele, certo? E isso interfere no metabolismo e acaba levando à morte. Por isso que uma simples gotinha de álcool, como o vírus é bem pequeno, essa gotinha acaba sendo gigante. Então acaba com 99,9% dos vírus ali, né? Como dizem os anúncios. Aqui a gente pode ver o DNA,
o envelope, o capsídeo e as glicoproteínas, né? Os famosos spikes. É eles que vão se conectar ali ao ser que ele está invadindo. A Ana Clara perguntou: você disse que não é procarionte e nem eucarionte. Ele se encaixa no quê? Olha, Ana, essa pergunta é de US$ 1 milhão. Ele não se encaixa em nada, na verdade. Eu não sei se algum cientista propôs, se ele se encaixa apenas como ele é um vírus e pronto, ele é um ser vivo assim, é uma exceção da regra. João, você tem alguma informação sobre isso? Até que eu sei, ele... Nós seres humanos gostamos de colocar tudo em caixinhas, né? Agora, entre células procariontes e eucariontes existem muitas variações, muitos organismos. O que sabemos é que, com certeza, o ser vivo, o vírus não é composto por célula, então ele não é célula. Não se apegue a classificá-lo. Ele é basicamente um monte de moléculas orgânicas que conseguem se produzir com a ajuda de um hospedeiro. Exatamente. É que o vírus, ele não sabe que, o ser humano me classificou como um vírus, eu não sou um ser vivo e tal. Ele simplesmente existe, por assim dizer, tá? Num olhar mais amplo das coisas. Mas a biologia, como o João disse aí, nós, seres humanos, adoramos catalogar as coisas, né? Então fica meio difícil essa associação. Ela falou sem rumo. Ele tá jogado, coitado. Coitado nada, né? Então, na opinião do João, os vírus são seres não vivos? Não sei. O que você responde, João? Mais importante, Sofia, do que saber se são vivos ou não vivos, é entender os motivos, certo? Para mim é ser vivo, porque olha só o algazarra que está causando no mundo, né? Mas tenha em mente que ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele só consegue se reproduzir quando ele está parasitando um hospedeiro, né? Um humano, uma planta, um outro animal. Se ele está no meio ambiente, ele está inativo, ele não consegue se reproduzir como nós, como uma planta, né? Então, é nesse sentido que a discussão é permeada aí no meio científico. Por isso que eu comentei. A pergunta de US$ 1 milhão. Alguma dúvida sobre esse slide, pessoal? Vocês sabiam como o álcool em gel funcionava, que ele agia na proteína? Dá para vocês comentarem aí com o pai de vocês, a mãe, na hora da janta aí, falar: mãe, sabia que a gente usa álcool em gel para destruir a proteína do corona e tal? Essa eu não sabia, não. Só ouvi aquelas piadinhas tontas de que se você ingerir álcool vai ficar imunizado. Mas seria bom, né? Se álcool... Daí não precisava de vacina, né? Bom, agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de níveis hierárquicos. Essa primeira aula eu dividi em duas, né? Eu deixei essa parte mais massiva, por assim dizer, que é a questão que vocês precisam entender algumas coisas, como, por exemplo, a célula de um ser vivo, que ser vivo tem tal célula, por que ela é assim, as suas funções, tá? Mas, basicamente, a diversidade ela está ligada com tudo isso. Tudo engloba essas questões que eu comentei com vocês até o momento, tá? E uma das coisas principais, né, que corrobora isso é o nível hierárquico. Eu tentei buscar uma definição precisa sobre o que é um nível hierárquico, mas eu não consegui achar nenhuma simples. Então eu dividi em 4 pontos aqui. O nível hierárquico, ele vai pegar de uma menor estrutura para uma maior, exceto pelo átomo, né, que ele é uma partícula absoluta. Até então, acredito que não existe nenhuma partícula menor que ele. Vai ter a molécula depois. O segundo, ele nos mostra detalhadamente a vida. O que isso quer dizer? Eu adoro viajar nessa parte. Que a partir de um simples átomo, eu consigo chegar até a biosfera. Para a gente entender isso, eu vou ler um textinho que eu elaborei para vocês, tá? Como se fosse uma historinha aí, desde o átomo até a biosfera.
para vocês entenderem o detalhamento da vida, como tudo está interligado, tá? A gente vai viajar bastante nisso, eu quero a opinião de vocês. Aqui mostra que uma estrutura sempre depende da outra. Por exemplo, uma molécula. Para ela ser uma molécula, ele precisou de um átomo. Para ele ser uma organela, precisou de uma molécula, tá? E assim vai indo. E assim como eu disse agora, uma estrutura seguinte é formada pela anterior. Então, deixa eu pegar o textinho que eu li aqui. Bom, toda matéria é formada por átomos, né? Nosso primeiro querido aqui. Os átomos se unem e formam diferentes moléculas. Nosso segundinho aqui, nossa molécula. A organização de diferentes moléculas permite a formação de estruturas que recebem o nome de organelas. Opa, sumiu meu mouse. Então, a junção de moléculas, né, ela pode gerar uma organela. Uma organela ela é formada de moléculas, tá? Aqui nós precisamos, por isso que chama-se nível hierárquico. Vai desde a base até o topo, por assim dizer, tá bom? As organelas estão localizadas na menor estrutura funcional do ser vivo. Qual que é a menor estrutura funcional do ser vivo que eu comentei mesmo? Vocês lembram? Célula? Perfeito. É a célula, né? Que recebe o nome de célula. Aqui, passamos para o segundo. Células que possuem a mesma função, tá? Elas formam um tecido. Meu mouse está sumindo. Um tecido. E vários tecidos formam-se um órgão, né? E a união de vários órgãos que trabalham para exercer uma determinada função corporal recebe o nome de sistema. Que sistemas são esses? Sistema esquelético, sistema nervoso, sistema respiratório, tá? Todos os sistemas nós possuímos eles, né? Sistema digestivo também. E vários sistemas funcionando de maneira integrada formam um organismo. Então, tudo isso junto forma um organismo, forma-se uma vida. Olha que interessante. Bom, não para por aí. Organismos da mesma espécie, vivendo em um mesmo período de espaço e tempo, formam uma população. Tá? Aqui no caso eu esqueci o nome desse animal, acho que é alce, né? Esse exemplo que a imagem dá. Ele forma uma população. E diferentes populações habitando a mesma área formam uma comunidade. Aqui temos alces, aqui eu não consigo identificar esse animal, mas temos aqui aves, aqui temos peixes. Tudo isso forma uma comunidade, tá? E a interação entre essas comunidades e o ambiente constitui um ecossistema. Fatores abióticos, o João já comentou isso com vocês, né? De fatores abióticos, que são como, por exemplo, as rochas, a água, alguns recursos, tá? Como a terra, por exemplo. Tudo isso ele forma um ecossistema. E diferentes ecossistemas existentes na Terra formam a biosfera, ou o bioma. E o bioma está dentro de toda essa biosfera, pessoal. Olha que viagem doida. Desde um átomo, a gente chega numa biosfera. Está tudo interligado a isso. Opa! Vocês conseguiram compreender mais ou menos como é que funciona esse nível hierárquico? Deixa eu ver o chat. Priscila Santos, sim. Deixa eu tomar minha aguinha. Tô com a boca seca hoje. Meu frio me deixa a boca seca. Beleza, pessoal. Qualquer coisa a gente volta, não tem problema algum. Bom, e a questão agora crucial, pessoal. Tudo que eu falei para vocês é como se fosse um aquecimento para a questão da diversidade propriamente dita, tá? Por que os seres vivos são tão diferentes? Vocês conseguem me explicar por que os seres vivos são tão diferentes na visão de vocês? Por que vocês acham ou acreditam que os seres vivos são tão diferentes? Ou eles não são diferentes na visão de vocês? O que vocês têm a dizer sobre isso? Sintam-se à vontade, o espaço é de vocês. São diferentes porque cada um tem seu jeito de viver, o seu jeito, o que comer, cada um tem seu, sabe, né? Uhum.
Não sei explicar muito bem. Não, perfeito. É exatamente isso. Matou a pau. Alguém mais quer acrescentar? Ou se concorda com a afirmação da colega? Biomas também, o lugar onde vive, como se desenvolve. Biomas, exatamente, Camila. Já aí já entra a questão do habitat, né? Foi um tópico que eu coloquei ali. Mais alguém? Seria nesse sentido de diferente entre as espécies ou diferente em, sei lá, quesitos sociais, assim, Nessa questão que eu de estou abordando, comportamento ou de a, DNA? na questão de espécies mesmo, tá? Na diversidade. Por que existe tantas espécies diferentes assim? Porque existem muitos lugares diferentes, né? Nossa, você falou uma coisa muito interessante. Lugares diferentes, né? Assim como a Camila falou também, a Ana, a questão do habitat, cada um tem o seu jeito. E é exatamente isso. Por que os seres vivos são tão diferentes? Mas alguém quer comentar, pessoal? Se sinta à vontade. Só lembrando, aqui não tem resposta certa, aqui não tem resposta errada, tá? A gente vai construindo conhecimento. Bom, se vocês quiserem, vocês podem ligar o microfone. Mas basicamente, a característica de um ser vivo está ligada diretamente com o seu habitat, tá? Na sua forma de alimentação, nas suas necessidades. E quando ele tem tudo isso, ele tem um habitat ali que ele está adequado, que ele está adaptado, que o tempo todo ele está na questão da seleção natural, né? Na questão de evolução e seleção natural. Ele precisa de alimentação, ele precisa desenvolver um método de alimentação. Eu tenho vários tipos de aves. Todas são aves, mas eu tenho uma diversidade gigantesca de aves, principalmente no Brasil. Algumas aves chegam a comer, são carnívoras, outras comem apenas frutas, outras comem apenas insetos. Aí entra a diversidade de cada uma, por exemplo. A de carniça, ela vai ter um bico mais grosso, com dentes mais afiados, né? Que é, por exemplo, aves de rapina, por exemplo, urubus, né? Que tem bastante aqui no Brasil. Eles vão ter esse bico mais duro, que é para picar a carne e se alimentar. Você não vai ver, dificilmente vai ver uma ave carnívora comendo um inseto, caçando um insetinho na grama, bem ali no fundo. Isso já leva para uma outra diversidade de ave. Eu estou dando um exemplo só de ave, pessoal. Vocês podem pegar isso que eu estou falando para vocês e imaginar para tudo, tá? Existe aves também que vão comer os insetos, e os insetos são seres bem pequenininhos, né? Então, eles ficam escondidinhos nas cascas das árvores e precisam de um bico bem pequeno. Então, temos uma outra diversidade de aves, certo, pessoal? E assim vai indo. E todos eles garantem tudo isso para ter sucesso na reprodução, que é passar o seu gene para frente, né? Assim como a gente viu. E como eu já elucidei, a questão da evolução e seleção natural, tá, pessoal? Eu comentei com vocês a questão de seres procariontes e eucariontes. O procarionte, ele tem menos organelas e ele é mais basal. Mas eu posso falar que ele é menos evoluído que um ser procarionte na questão de evolução, não de complexidade. Eu posso afirmar, falar bem assim, olha, eu escrevendo uma redação do Enem, por exemplo, ou se ter um Enem ou algum vestibular, alguma questão que fala assim, seres procariontes são menos evoluídos que os eucariontes. O que vocês acham dessa afirmação? Acho que é muito relativa, né? Porque não, cada ser vivo não tem como um ser melhor que o outro, sendo que cada um se adaptou para estar sobrevivendo, né? Perfeito. Mais alguém? Gostaria de falar, escrever? Minha net caiu, aí voltei. É o EAD. Acontece. Se alguém quiser complementar o que a Sofia falou, fica à vontade, pessoal. Bom, basicamente todos os seres vivos, independente se eles são complexos
ou se eles são menos complexos, eles estão todos sofrendo a pressão do meio. Se eles estão aqui hoje, é porque eles são aptos e evoluídos da mesma forma, tá, pessoal? Tanto eu quanto uma minhoca somos evoluídos por iguais, entenderam? Bom, aqui tem um videozinho de 10 minutos, falta 10 minutos para acabar a aula, que eu vou estar mostrando para vocês, que vai mexer mais com a parte da diversidade, mas não na parte de moléculas aí que eu mostrei para vocês, tá? Que eu preparei terreno para a próxima aula também. Eu já tá aberto, eu já cliquei no link. E eu não abordei três, eu esqueci de colocar aqui também, mas eu não abordei três outros seres vivos, né? Que são as plantas, os fungos e os insetos, por exemplo. Eu não abordei eles, pessoal. Eu vou deixar para falar mais a questão de diversidade, mesmo propriamente dito, na próxima aula, tá? Mas aqui, nós temos aqui uma laranja. Aquela laranja, quando você vai viajar e acaba deixando, acaba embolorando, né? Isso aqui o que que é, pessoal? Que tipo de ser vivo que está aqui? É uma bactéria? O que que é? O que que vocês acham que é? Calma, pessoal, um de cada vez. Não tenham medo de falar, pessoal. A gente está aqui para isso. A Ana Carolina, fungos? Exatamente. Aqui é um fungo. E essa formiga aqui, o que, que tem de diferente nela? Eu trouxe um inseto ali, mas o que, que tem de diferente nela? Alguém consegue observar? Ou ela tá normal? Parece que tem cogumelo grudado nela. Aí, Ela tem pessoal, processo de decomposição? olha, você Eu não tocou num deixo assunto ver. bem interessante. Ela está em processo de decomposição, de uma certa forma reduzida, porque ela está servindo de alimento para alguma coisa. Ela está sendo escravizada por um fungo, né? O João tem muito mais propriedade para falar disso, né? Na questão de fungos, nessa questão de interação. Existem interações de vários tipos, mas basicamente se resume em duas, né? Em duas grandes interações: as benéficas e as maléficas, seja para uma parte ou seja para as duas. Aqui vocês acham que é uma interação benéfica para quem e maléfica para quem, por exemplo? Benéfica pro fungo e maléfica pra ela que tá morrendo. Bem maléfica, né? Para a formiga. Bom, aqui temos um fungo também aqui em cima, eu coloquei só para dar uma elucidada para vocês ficarem animados. Acho que é Basidiomicotas, né, João? Esse tipo aqui? Isso. O fungo é dividido em dois grandes grupos, Basidiomycota, que formam esses cogumelos, e os ascomicotas, que geralmente formam esses bolores, que nem o Paulo mostrou na laranja. Por isso que eu trouxe esses dois aqui. Alguns são microscópicos e outros são gigantes. E eu vou dar um pequeno salzinho aí, vou jogar um pouquinho de gasolina no fogo. Pessoal, eu não vou dar essa resposta para vocês, mas eu vou dar em alguma aula, que tem a ver com biologia B. Quem vocês acham que é o maior ser vivo do mundo? Vocês fazem ideia? Você acha que é uma girafa, uma baleia, uma vaca gigante? Ou não tem ideia? Daí a gente mostra em aula. Bom, falta 5 minutos, eu vou querer passar o vídeo ainda até onde der, tá bom, pessoal? Que vai mexer bastante com essa parte de diversidade propriamente dita, tá? Na parte de ecologia, deixando um pouquinho as moléculas de lado. E aqui eu trouxe um ipê amarelo e essas algas que realizam fotossíntese aí também. E obrigado pela atenção de todos. Fiquem com um vídeo, tá? Se der para passar 5 minutos só, pessoal, que é o tempo restante, não tem problema, tá? Vou mandar o vídeo para vocês, vou mandar os slides também. E algumas atividades, como o Kahoot, a apostila, e dentro da apostila vai ter algumas perguntinhas bem de leve para vocês, tá bom? Vou passar o vídeo. Se vocês, ao que vocês ouvirem o som, me mandem um ok. João me dá uma ajudinha aí. Eu vou tirar o fone porque vai ficar bem alto para mim, tá bom, pessoal?
Já vai começar a falar, pessoal. Pequeno, grande, colorido, espinhudo. Tem bicho de tudo que é tipo, de tudo que é jeito. O reino animal é um dos grupos de seres vivos que mais atraem a atenção das pessoas, justamente por causa dessa variedade de formas, tamanhos, hábitos e cores. Mas por que existe toda essa diversidade? Para entender bem os motivos, a gente tem que olhar para o lugar onde cada animal vive. Assim como o reino animal, o planeta apresenta condições bem diversificadas. Frio intenso nos polos, calor de rachar nos trópicos. Do nível do mar ao topo dos montes mais altos, a Terra apresenta os mais diversos ambientes. Densas florestas tropicais e equatoriais. Savanas. Pântanos. Manguezais. Costões rochosos e oceanos são apenas alguns exemplos. Cada ambiente tem características próprias e, mesmo internamente, cada um apresenta diversos nichos que podem ser explorados pelos animais. Toda essa diversidade permitiu que em algumas centenas de milhões de anos, ao longo do processo evolutivo, os animais desenvolvessem adaptações ao seu hábitat. É justamente isso que a área da ciência que chamamos de ecologia estuda: as interações dos seres vivos com o meio ambiente. A ecologia procura desvendar as vantagens das adaptações em cada espécie animal. Elas estão relacionadas à forma como seres vivos interagem com o ambiente onde vivem. Você sabe, por exemplo, qual a vantagem do bicho-pau se parecer com um galho de árvore? Por causa da semelhança do bicho-pau com os galhos, ele não é visto por predadores, como os pássaros insetívoros. Essa é, sem dúvida, uma boa vantagem.
Podemos citar também o exemplo da minhoca. Seu corpo esguio permite que ela se movimente no solo com mais facilidade. Os pelos dos mamíferos os protegem da luz solar e têm importante função de isolante térmico. A pele espessa dos répteis e suas escamas impermeabilizam a superfície do corpo e evitam a perda de água. Isso permite que eles explorem ambientes secos. O metabolismo do elefante produz muito calor. Pelas orelhas desse animal passam muitos vasos sanguíneos. E com o movimento desses órgãos, o sangue resfria e retorna ao corpo, ajudando a manter a temperatura estável. As interações entre os animais também produzem adaptações. Você sabe qual a função da cauda do pavão, do canto das cigarras, do veneno das cobras, aranhas e escorpiões? Ou das cores chamativas das asas das borboletas? As fêmeas do pavão têm preferência pelos machos com as caudas mais vistosas. Sendo assim, os machos competem entre si e vence aquele com a cauda mais impressionante. O canto das cigarras também está relacionado à reprodução. Os machos cantam para atrair as fêmeas. Aquele que cantar mais alto terá maiores chances de se reproduzir. Já os animais peçonhentos, como as cobras, aranhas e escorpiões, usam sua capacidade de inocular veneno para capturar presas e se alimentar. O veneno também é usado como defesa contra predadores. Algumas borboletas coloridas produzem substâncias com gosto muito ruim. Os predadores que tentam comer essas borboletas têm uma experiência desagradável. Assim, eles passam a evitar borboletas que tenham o mesmo padrão de cores. Algumas adaptações estão relacionadas aos componentes não vivos do ambiente, como a água, ar, solo, temperatura e paisagem. Outras têm a ver com as interações dos animais entre si. De qualquer maneira, todas essas adaptações dão aos animais uma gama bastante diversificada de características e comportamentos, o que torna esse reino tão fascinante. Vou parar a gravação, beleza, pessoal?